Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. Hoje a gente vai dar continuidade a um assunto super importante, a fase da menopausa. Só que hoje a gente vai especificar os aspectos psicológicos dessa fase. Dividindo esse momento comigo, duas integrantes do Movimento Maternar que vocês já conhecem, mas eu vou deixar que elas se apresentem novamente para quem ainda está chegando hoje, para vir tomar esse chazinho, esse cafezinho com a gente, ouvir esse podcast gostoso que vai fazer a diferença na sua vida, eu tenho certeza. Dividindo esse momento comigo, a minha querida amiga Daiane, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, é um prazer poder estar aqui contribuindo com uma informação de tanta relevância e num conteúdo tão importante que é esse, porque conhecimento é o primeiro passo para a cura. Perfeito. Tenho certeza que vai ser um podcast enriquecedor. Outra querida integrante do Movimento Maternar. Já vou deixar registrado. Esse podcast foi pensado por ela, tá? Então, como vocês viram, ela gostou desse podcast, falou, vou voltar e vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque ela trouxe esse assunto no primeiro episódio, lá na primeira temporada, e foi um sucesso. E vocês não vão deixar eu mentir, porque vão lá no episódio da primeira temporada e vão conferir para essa continuidade, porque eu tenho certeza que vai somar muito assistir o primeiro e agora esse segundo. Minha querida amiga Karen, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu gosto tanto de falar da vida da mulher e eu acho que essa fase agora é uma fase que a gente estava conversando aqui antes, que tá num boom mesmo, assim, de mulheres buscando informações, de mulheres querendo qualidade de vida, né, acima dos 40 anos, acima dos 50, dos 60, dos 70, porque a gente quer viver muito, mas a gente quer viver com qualidade. Então, eu acho que a gente tem muita coisa nova e muita informação boa para trazer. Perfeito. Minha amiga, vou começar com você. Essa fase de transição da vida da mulher, o que acontece com a psique dela? Eu posso dizer que é uma fase considerada um luto? Sim. Então, o período da menopausa é um momento de grande transformação, tanto no corpo como na mente da mulher. E isso gera um impacto psíquico muito grande, principalmente, né? E isso ocorre principalmente pelas alterações hormonais, como a queda do estrogênio e a progesterona. O estrogênio ele é importantíssimo para a produção de serotonina e noradrenalina, que são hormônios que são neurotransmissores responsáveis pelo humor e pelo bem-estar. Já a progesterona é um neurotransmissor que ele age como calmante e indutor do sono. Então, na menopausa, na perimenopausa, a diminuição desses hormônios acarretam sintomas como tristeza, irritabilidade, ansiedade, alterações bruscas de humor, ganho de peso, alterações de memória e um prejuízo muito significativo no sono, podendo evoluir assim para um quadro depressivo. E tem sim a vivência desse luto simbólico, né? Não é aquele luto da perda de um ente querido, mas é o luto da vida reprodutiva da mulher. E que para muitas mulheres isso reflete a perda da sua juventude, da sua vitalidade, da sua vivacidade, pois muitas associam isso à sua vida reprodutiva, por mais que elas não queiram ter mais filhos. Então ela vive esse luto simbólico desse momento de mudança na vida dela. Perfeito. E uma coisa que eu falo que há uma discrepância e isso pesa muito na vida da mulher, porque impacta na vida conjugal, é porque a mulher vive esse fim da vida reprodutiva em torno de 50 anos, né, que é quando chega a menopausa. O homem vive a andropausa depois dos 70, né? Na maioria das vezes, né? O fim da vida reprodutiva masculino. Então, nós temos um intervalo aí, um gap de 20 anos entre um e outro. E uma das grandes questões que abalam o psicológico da mulher é justamente isso, porque ela sente esse impacto muito mais cedo do que o parceiro. E isso pode gerar conflitos conjugais, e eu acho que é algo também que traz para ela muitas negatividades. Minha amiga, aproveitando que você está falando, por que pensar hoje nesse podcast com esse tema? O que te tocou no consultório ou nas suas escutas ativas para poder a gente falar sobre esse assunto? A minha vida profissional sempre foi muito conectada com a minha vida pessoal, né? Assim, eu gosto muito do que eu faço. E essa fase de vida minha agora, eu acho que colaborou para eu abrir os ouvidos, né? E me compadecer
e me reconhecer em muitas mulheres que eu atendo. E hoje eu acho que também que coincidiu, porque nós temos muitos estudos recentes e a própria mídia está abordando muito esse assunto. Então as mulheres buscam, elas já chegam com perguntas muito bem direcionadas em relação a isso. Eu acho que antigamente as mulheres eram mais conformadas, eu não sei se a sociedade fechava os olhos, mas o processo da perimenopausa, da transição menopausal e da própria menopausa era visto como um processo natural de envelhecimento. E aí eu acho que elas sempre foram incomodadas com isso, infelizes muitas vezes. Eu vou falar de uns estudos agora mostrando isso. Muitas mulheres consideram a pior fase da vida, assim, 3 anos antes da menopausa, 3 anos depois. Então aí são 5, 6 anos de intensos conflitos internos e físicos, né? Que a gente vai falar sobre isso, a conexão do cérebro com o estrogênio. Mas eu acho que hoje elas já têm essa mente mais aberta de que é natural, mas pode ser tratado para melhorar a qualidade de vida. Né? É natural, mas não deve essencialmente vir acompanhado de uma acomodação. É assim mesmo e vai passar? Não, são anos importantes na vida dessa mulher que a gente consegue recuperar toda a sua funcionalidade e o prazer de viver, né? Porque ninguém merece ficar com sintomas que prejudicam tanto a qualidade de vida. Perfeito. Meninas, vocês acham que a sociedade tem olhado para esse envelhecimento da mulher de uma forma diferente? Porque a gente até levantou um pouco essa conversa no primeiro episódio, quando a gente falou sobre a menopausa. As mulheres envelheciam, eram tidas como velhas, né? Aos 40 anos. Algumas de nós tivemos até avós. Eu lembro que eu até brinquei no dia, minha avó foi a avó materna com 40 anos, né? E isso também foi mudando ao longo desses últimos anos. Então você acha, Karen, você acha, Daiane, que a sociedade, os estudos estão acompanhando esse processo de envelhecimento da mulher de uma forma diferente? Eu acho muito, principalmente porque hoje a gente aumentou a expectativa de vida, né? A expectativa de vida da mulher é em torno de 79 anos, 80 anos. Então, se ela entrar na menopausa aos 50, são 30 anos vivendo na pós-menopausa. E aí pega uns anos antes, são 40 anos, é metade da vida. E isso, eu acho que esse aumento da expectativa de vida favorece a gente querer também qualidade de vida. E os estudos são muito recentes, mas agora eles são muito enfáticos em pontuar essas alterações e tratar essas alterações para as mulheres poderem envelhecer com qualidade. É isso, e era uma... E a cultura mudou muito, né? Antigamente as mulheres tinham filhos mais cedo, quando ela estava lá nos seus 40, 50 anos, os filhos estavam todos casados. Hoje, nos nossos 40, 50 anos, nossos filhos estão em casa ainda, vivendo a adolescência, um momento de grande desafio, em que eu preciso ter uma energia para cuidar. A gente está no auge da nossa profissão, onde eu tenho que funcionar bem, e a gente tem uma vida social, uma vida conjugal, que tá ali, como você falou, o homem na flor das suas necessidades, entendeu? E a gente precisa acompanhar esse ritmo aí. E para isso a gente precisa de ajuda. Então eu acho que mudou a forma das pessoas verem, porque a nossa sociedade mudou, a nossa perspectiva de vida aumentou e as fases mudaram, né? É a consciência mesmo, enquanto sociedade, né? A gente tem que pensar assim, na evolução da espécie, né, do ser humano. Se a gente pensar na pré-história, a média de expectativa de vida era 30 anos. Se a gente pensar na Idade Média, a média do Império Romano, a média era 40 anos de expectativa de vida, as pessoas morriam cedo. E aí existem algumas teorias fantásticas falando que as mulheres na menopausa, elas favoreceram a evolução da espécie. Porque se você pensar nas mulheres que entraram na menopausa nessa época, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, eram mulheres geneticamente mais adaptadas, né? Porque a maioria morria cedo. E essas mulheres favoreciam o cuidado com os jovens. É a teoria da avó que eu acho fantástica, assim, como que é importante a menopausa para a sociedade. São mulheres mais velhas, a gente fala só dos pontos negativos, mas tem tantos pontos positivos, né? De sabedoria, de resiliência. São mulheres, em muitas pesquisas,
que relatam que são mais felizes, porque isso a gente tem também. Quando a gente falar de transição menopausal, a fase dos 45 até os 55 é uma fase realmente desafiadora. Mas quando a mulher passa dessa fase, em muitas pesquisas elas relatam serem muito mais felizes do que foram durante toda a sua vida. E isso tem uma regulação mesmo neuronal que ativa alguns sistemas do prazer no cérebro. E pode ser pela sabedoria, pelas experiências de vida, mas pode ser também porque o cérebro se adapta. E nisso de se adaptar, elas experienciam mais felicidade, menos preocupações com coisas pequenas, elas reagem menos a coisas negativas, então elas relatam que passam pelas turbulências com mais tranquilidade de quando eram jovens. Então a menopausa ela é importante para a sociedade, ela é importante enquanto comunidade, enquanto cuidado com os jovens, enquanto preservação da espécie. Daiane, você como especialista do sono e trouxe um pouquinho já essa fala pra gente um pouquinho sobre a alteração do sono nessa fase. Sim, a gente sabe que a insônia, a perturbação do sono é um dos pivôs do adoecimento mental na menopausa, pois a gente sabe da função do sono na regulação do humor. Ele é importante nas tomadas de decisões, ajuda a gente a lidar melhor com os fatores de estresse, a ser mais resiliente. E o sono é nosso motor, nosso combustível. Se eu não durmo bem, eu não funciono bem durante o dia. E aí vira um ciclo vicioso. O meu dia ruim, meu dia com maior estresse, piora o sono. Piora o sono, piora os sintomas de humor. E o que está por trás disso? O que acontece para desenvolver o sono ficar tão fragmentado e perturbado? Um dos principais sintomas são os fogachos, as ondas de calor e a sudorese noturna, que faz com que a mulher desperte e tenha dificuldade a voltar a dormir. As alterações hormonais, como a queda do estrogênio e a progesterona, porque a gente sabe que os dois estão associados na regulação do sono. O estrogênio está totalmente vinculado ao sono profundo, então por mais que a mulher durma, não é um sono tão reparador, com tanta qualidade. Nós temos também as alterações primárias do sono, que é a síndrome das pernas inquietas, que aumenta o risco de desenvolvimento da síndrome das pernas inquietas, e a síndrome da apneia e hipopneia do sono nessa fase de vida da mulher. Outro fator também são o desenvolvimento de dores crônicas. É uma fase muito comum da mulher desenvolver osteoartrite, desenvolver fibromialgia, e tudo isso fragmenta o sono, faz com que o sono não tenha qualidade. Sem falar nas questões psíquicas, que a gente sabe que influencia totalmente, aumentando o estresse, a ansiedade, piorando o sono. É muito comum no consultório as mulheres chegarem com alteração do sono e entender que não é apenas colocar elas para dormirem, é ver o que está por trás disso. É eu tratar essa apneia, eu tratar essa perna inquieta, eu ajudar no tratamento dessa dor. E se ela tiver realmente num quadro depressivo, se eu não trato essa depressão, o sono não melhora. Então, assim, o sono é a ponta do iceberg, o que está por trás desse sono sem qualidade. E não é só dormir, é dormir com qualidade. E isso daí caracteriza também a insônia. O que é insônia? Um sono não reparador. Eu durmo a quantidade de horas necessárias, mas eu acordo cansada. Isso caracteriza uma insônia. As pessoas têm a ideia de que insônia é só não conseguir dormir. Sim. Mas um sono não reparador também é insônia. E é uma característica importante, às vezes vem antes dos fogachos. Sim. Que às vezes as mulheres estão muito ligadas, fogacho elas sabem reconhecer que é da fase do climatério, da menopausa. Mas a alteração do sono muitas vezes precedem, é o despertar na madrugada. Acordo 3 horas da manhã, não estou preocupada, não estou pensando em nada, mas o sono não vem, eu não consigo mais dormir. E isso, às vezes, é o primeiro sintoma. E elas não conseguem associar que é. E você sabe que essa insônia terminal, a gente na medicina do sono chama isso de insônia terminal. É a insônia característica da depressão. A ansiedade cursa mais com uma insônia inicial de manutenção. O despertar na fase terminal do sono caracteriza mais um processo depressivo, onde mostra que eu já estou tendo uma queda do estrogênio e da progesterona. Sim, a gente tem que pensar no cérebro como sendo muito relacionado ao estrogênio.
Antes a gente pensava no déficit estrogênico e na menopausa como sendo só o fim da vida reprodutiva da mulher. Hoje a gente sabe que nós temos receptores de estrogênios em muitos órgãos do nosso organismo e o cérebro é um dos principais. A gente tem que pensar em receptor de estrogênio como sendo uma fechadura. Então nós temos várias fechaduras no cérebro em vários locais diferentes que regulam funções diferentes. A do sono, do controle da temperatura, das emoções. E aí, o estrogênio, ele é a chave que encaixa naquela fechadura e que desencadeia uma função. Quando a gente tem a queda da produção de estrogênio nessa fase, a gente tem os receptores, mas não tem estrogênio para botar o receptor funcionando. E aí a gente tem uma desregulação neuroendócrina e é o que traz todos esses sintomas e é o que impacta tanto, muito mais do que o fim da vida reprodutiva, muito mais do que não menstruar. Ela tem uma bagunça no organismo em relação ao metabolismo e em relação ao funcionamento cerebral. Eu acho que essa é a grande questão, que quando a gente pensa em tratamento, a gente tem que pensar no tratamento geral, global, das diversas funções que são impactadas com o fim do estrogênio. Perfeito. Vou pegar esse gancho. Vocês acham que hoje as mulheres estão sendo acolhidas e escutadas no consultório, principalmente quando a gente fala nessa fase, ou elas ainda estão sendo enxergadas como as exageradas ou como um sinal de fraqueza mediante aos sintomas apresentados? Eu acho que desde o momento que um paciente procura o psiquiatra, que ele já está no limite dele, né? Então, algo que eu faço muito no meu consultório é acolher. Entendeu? Acolher aquela dor sem julgamento e mostrar isso para elas, porque às vezes quem mais se julgam são elas mesmas. Sim. Porque ainda tem um estigma de ver isso como uma fraqueza, Sim. como uma frescura, e não é sobre isso, né? É um momento em que elas precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas, precisam ser validadas, e o mais importante, calma, isso passa. Calma, você não tá sozinho, eu vou te ajudar. Então, eu acho isso importantíssimo, esse acolhimento e essa orientação. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que, tipo assim, chegou no consultório e falou, vou ter estaca zero, eu piorei, eu tô pior do que quando eu cheguei aqui. E assim, bem chorosa, e aí conversando com ela, eu falei, calma, você tá na perimenopausa, os sintomas se intensificam. Não é você que quer criar isso. Eu falei, tem a questão química. Eu falei, e a gente precisa ajustar e você vai ficar bem. Então, quando você mostra para ela que tem uma mudança de funcionamento aí, que tem toda uma questão hormonal, uma química envolvida nisso, ela diminui a culpa e o peso que elas carregam, entendeu? Que é algo que tá fora do controle dela. O que ela precisa ali é tranquilizar, vamos cuidar e isso vai passar. Eu sempre passo muita esperança para os meus pacientes de que Sim. tudo aquilo vai passar. E vai, né? Sim. vai. E tem esses estudos falando que na pós-menopausa, porque esses sintomas eles duram poucos anos, né? 3 anos antes da menopausa, 2, 3 anos depois, ela tratando ou não tratando, ela vai melhorar espontaneamente. O tratamento a gente gosta porque para aquelas que podem, minimiza muito essa fase, né? E traz saúde a longo prazo, cardiovascular, saúde óssea, então tem essa questão também. Em relação aos ginecologistas, eu acho que a maioria ainda está muito despreparado para atender essas mulheres. E não é culpa deles, não. Eu tenho 20 anos de formado. Há 20 anos foi lançado o WHI, que foi um estudo que detonou a reposição hormonal. E foi um estudo que depois foram verificados vários erros, mas isso foi lançado na mídia de uma forma irresponsável e apavorou as mulheres e apavorou os médicos, porque ele trouxe muitas dúvidas mesmo em relação ao tratamento de reposição hormonal. Mas, de uns 8 anos para cá, a gente tem muita coisa boa, positiva em relação ao tratamento e segura. Mas 8 anos para cá, em termos de saúde, é muito pouco tempo para mudar mentalidade, não só das mulheres quanto dos médicos. Mas o que eu acho muito importante em relação às mídias é que se as mulheres começarem a cobrar isso de seus médicos,
força a mudança de mentalidade dos próprios médicos, né? E a busca por atualizações. Então, eu acho que essa informação coletiva ela é muito importante. Eu falo com meus pacientes, vocês têm que chegar no consultório muitas vezes sabendo o que perguntar. Né? Faz uma pesquisa antes, entra na internet, a gente tem tanta coisa ruim, mas tanta coisa boa, né? Informação de qualidade. Então, e muitas hoje já têm chegado com perguntas muito direcionadas. E eu acho que isso a mídia ajuda muito a divulgar. Perfeito. Eu sinto muito isso no consultório. Eu acho que a gente está passando uma fase de transição. Sim. Como nós passamos há uns anos atrás, a gente começou a conversa aqui nos bastidores falando sobre isso, né? Como a gente passou pela questão do parto humanizado, a gente passou por essa fase de transição. A gente está passando por uma fase de transição com os ciclos das mulheres. Nós profissionais que estudamos e nos dedicamos a vida a isso, a gente está tendo, né, que evoluir em Sim. vários processos, porque as coisas não eram. A gente sabe disso. Você tem 20 anos de formado, eu tenho 15, né? A Dai também deve estar nessa fase também de formação. Sim. A gente não teve essas grades com tanto enfoque Não tive, na minha residência eu não tive ainda, pelo contrário, na minha época era época do pavor da Sim, terapia hormonal. era- Os médicos ficavam tudo assim, bochichando um com o outro, assim, meu Deus do céu, meu paciente não para de me ligar, eu vou suspender. Todo mundo teve uma suspensão em massa de terapia hormonal com medo dos resultados do WHI. Então eu acho que essas novas informações são novas, mas são muito consistentes, mas para isso a gente tem que buscar. Exato. E aí é essa fase. Se essa galera que atende a mulher, que é ali o profissional que ela tá, ela não tiver pensando, vibrando nessa mesma energia do momento e dessa fase, a gente vai cada vez mais continuar insistindo no é uma frescura, tenha paciência, porque assim, querendo ou não, essa mulher quer resultado, ela quer sair dessa primeira angústia, por mais que ela entenda que vai passar ao longo, mas é uma fase que, como a gente acabou de levantar aqui, ela tá no auge. Sim. E ela não pode estar no auge sentindo que ela não dorme, tudo que ela come engorda, que ela tá sentindo dor na mão, ela tá sentindo dor na perna, ela não consegue fazer um exercício muitas vezes porque tem outras questões, porque o sono não tá ajudando, porque de manhã ela não consegue acordar, porque a maioria costuma falar assim, nossa, mas a melhor fase é a parte da manhã, aquele horário de 5, 6, parece assim que eu não dormi à noite e tô dormindo nesse pedaço. Você tem muitas questões envoltas. Então, se a gente não acolher e não ferramentar essa mulher, ela vai continuar nesse sofrimento psíquico e físico. E se a gente pensar, que se a gente falar aí, tem que prescrever a atividade física, que é fundamental como tratamento nessa fase, né? Mas como que essa mulher vai para atividade física se ela está completamente desanimada, se ela não dormiu à noite, se ela está cansada, né? E a falta de sono, ela dá uma fadiga, assim, né? Uma labilidade emocional. A gente passa isso no puerpério, a gente sabe, né? Como que potencializa os problemas, como que tudo fica maior quando você está cansado, com noites insones. E aí, como que você vai incentivar essa mulher a fazer atividade física? Ela não faz atividade física. Aí ela ganha massa gordurosa, perde massa muscular, aumenta a gordura abdominal. E aí ela ganha peso e ela fica mais desanimada. É uma bola de neve. E a gente precisa frear esse processo. E o frear esse processo é conseguir ouvir o que ela queixa e tratar adequadamente. Só que eu acho que a gente também tem que olhar um outro extremo que está existindo, entendeu? Que são aquelas que estão buscando intensamente uma juventude Outro problema. É isso aí. Excessos E uma beleza, assim, a qualquer preço. custo. E aí a gente tá vendo que elas estão usando muito dessa liberação de reposição para De forma fazer uso de irresponsável. hormônios de forma irresponsável. Perfeito. Isso tem pegado lá no meu consultório. As pacientes chegam que estavam estáveis e começam irritada, nervosa, alteração de humor. Quando eu vou ouvir, tá, mas você tá usando alguma coisa de diferente? Você tá fazendo diferente? Quando eu vou ver, tá com nossos famosos implantes. Entendeu? E aí a gente tem essa questão, porque a gente está falando muito aqui de reposição, de fazer, porque tem benefício, mas eu acho que a gente também tem que ter esse cuidado, essa cautela, que sim, é importante repor, a gente tem que olhar para isso, mas com segurança, com cautela, se necessário, e para que finalidade? Perfeito, acho que a palavada é essa. Pra que Não, finalidade? e excelente ela fala nisso, porque a gente tem vivido isso mesmo no consultório. E às vezes eu recebo as pacientes que a Daiane me manda. Aí quando chega lá, que a Daiane me mandou, eu falo assim, eu vou ter que ter a sabedoria, né, pra conversar.
Mas é isso, porque quando eu falei que agora nós temos estudos recentes, né, de 8 anos para cá, nós temos diretrizes muito claras em relação à terapia hormonal com segurança, porque é uma fase de vida, a mulher em torno de 50 anos é a fase que vem as comorbidades. Então ela não tem mais o corpo em plena forma para ajudá-la quando ela faz coisas que não são seguras. Então é a fase que vem a hipertensão, é a fase que vem o diabetes, é a fase que vem o sobrepeso, doença da tireoide. Então são fases já sensíveis naturalmente na vida da mulher. Não é a fase dela arriscar. Então eu tenho muita preocupação com quem chega lá com tratamentos que não são reconhecidos. Sim. E hoje, se você entrar nas diretrizes, Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Endocrinologia, de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira do Climatério, estão em consonância com as sociedades internacionais, todas são muito enfáticas e elas têm um consenso comum. Não é possível que estão todas erradas. Então a gente tem que respeitar essas sociedades. Se algum médico ou outro especialista indicar tratamentos que fogem do que é recomendado, fuja, porque você vai estar colocando em risco a sua vida. E aí a gente sai de um padrão de proteção, que é o que a gente quer, para um padrão de risco. Eu fico pensando, vale você ter uma massa muscular maravilhosa se você tem um aparelho cardiovascular em risco? Vale você estar com o corpo lindo como se você tivesse 20 anos, colocando em risco toda a sua saúde, porque é uma falsa impressão de saúde. E aí entra na questão que muitas não têm o conhecimento desses riscos. Entendeu? Eu não sei se não tem ou se fazem também, porque tem muito disso aí. Eu vou no doutor fulano que prescreve 1000 coisas e é isso que eu quero, porque eu quero melhorar a qualquer custo. Tem muito disso também, mas quando é prescrito, o médico só fala dos benefícios. E eles ainda argumentam quando elas falam, mas pode acontecer isso, eles argumentam contra. Eu falo isso porque é isso que eu ouço. Eu falei assim, olha só, mas você acha que isso não vai te prejudicar? Não, ele me falou assim, assim, assim. E aí é onde que a gente acaba tendo que sair um pouco da ética e falar assim, olha só, a ciência não diz isso. O que eu te sugiro é procurar um profissional que faz ciência. Que tal você ouvir a opinião de fulana? Entendeu? Então acaba que a gente tá tendo que um pouco que fazer esse trabalho contra o que a gente sabe que hoje tem, os médicos estão vendendo essa beleza, essa vitalidade, entendeu? Irreal. E a gente que faz ciência, que a gente segue protocolo, diretrizes, a gente está se deparando com isso. Antes de eu sair de casa, a conversa hoje era exatamente essa. Eu vim do consultório, fui almoçar para vir gravar. E aí eu tava falando exatamente sobre isso. Como que a gente está passando um boom, eu vou usar uma palavra forte, do charlatanismo. Sim, total. Entendeu? E aí, porque se vende uma realidade aonde tudo, sabe, é mágico, é fantástico. É a venda do resultado. Exato. A gente vende, nós somos profissionais, a gente tem que vender um processo. Nós vamos viver juntas o processo e melhorar da melhor forma, né? E não a gente resultado. Começou esse podcast falando que a menopausa é uma fase transitória dos lutos, daquilo que a gente não viveu, da reação que a gente vai, que seria a próxima etapa, que eu já tô jogando aqui na roda pra gente trabalhar isso aqui, né? Essa é a questão do envelhecimento, de entender os aspectos do meu rosto, dessa mudança, de acompanhar que o meu cabelo já não é o mesmo, que o meu rosto já não é o mesmo, que o meu braço já não é o mesmo, que nada mais em mim é o mesmo, mas que isso é bonito. Sim. Entendeu? Sim. A gente tá esquecendo que envelhecer é bonito. Sim. Sabe quando a gente pensa em terapia hormonal, vamos voltar no conceito. O que a gente quer? A gente quer envelhecer bem com qualidade. Sim. Eu quero chegar aos 80 anos bem, né? Com a cabeça boa. Então, se eu me arrisco em tratamentos que não são seguros, pode dar muito errado. Eu posso morrer com 50, eu posso morrer com 60. Eu não vou chegar aos 80 com qualidade. Então é isso. Qual é o seu foco? O seu foco é envelhecer com qualidade. Então vamos envelhecer mas bem. As pessoas estão buscando muito mais a vaidade.
entendeu? perigo, Do que a né, qualidade gente? de vida. Então isso distorce totalmente esse conceito que a gente traz da menopausa com qualidade de vida, que não é essa busca por uma juventude, uma beleza eterna, mas sim de viver com qualidade, com plenitude. Porque aí eu vou na fala da Karen. Se eu quero envelhecer, tem algo errado nesse meio do caminho, naquilo que me faz adoecer e não envelhecer. Justamente. E eu não vou chegar. Se eu quero, Justamente. eu brinco sempre que meu sonho de consumo na psicologia, Matilde Neder é uma pioneira na psicologia hospitalar. E eu tive a honra, o prazer de estar com ela em 2015, antes da pandemia, num simpósio que teve no Pequeno Príncipe. E ela era uma senhora de cabelos brancos e pérolas. E o meu sonho é envelhecer cabelos brancos e pérolas. Acho chiquérrimo. Acho lindo, não é? É E é isso. Só que para envelhecer cabelos brancos e pérolas, eu não preciso envelhecer de forma irresponsável, no sentido de, eu não preciso ir num cardiologista, eu não preciso fazer uma atividade física, eu não vou cuidar da minha limpeza. Não, eu vou fazer tudo isso, mas eu vou fazer isso com responsabilidade. Eu tava pensando com a Daiane antes de entrar aqui. Ela perguntou da atividade física que eu tava fazendo, eu falei que eu dei uma modificada agora, porque nessa fase de vida que eu estou agora, é o que faz sentir mais sentido pra mim nesse momento. Eu acho que a gente tem que se permitir isso também, né? Qual é o momento que você vai vivendo e o que aquilo, como que aquilo se adequa à sua vida e quais são os propósitos que você tem naquele momento. Eu acho que a gente tem que se permitir viver as fases da vida e não querer estar sempre com 30 anos, sempre com 20 anos. Não, eu quero ter o corpo de 45 anos, que é o que eu tenho, né? E me sentir bem, me sentir bonita, eu gosto de me olhar no espelho e estar satisfeita com a minha imagem, claro, mas muito cuidado com o preço que se paga por isso. Como resgatar, então, a libido, a autoestima, o nosso desejo por nós mesmas, fazer esse resgate emocional da mulher que estou em transição nessa fase, meninas? Eu acho que o mais importante é você acolher essa fase e não você ver essa fase como uma perda. É você ver essa fase com o ganho e com o poder que ela tem. É você valorizar toda a experiência, toda a sabedoria, todo o processo evolutivo que ela traz com ela. A menopausa é uma das fases da nossa vida. Eu falo muito com meus pacientes, eu falei, olha, a nossa vida é feita de fases. E isso que caracteriza o processo de evolução do ser humano. E a gente precisa acolher cada fase com sabedoria e conseguir entender o que cada uma traz pra gente, o que ela quer dizer. Então, se eu olho a menopausa como um fim, como um processo de degradação, como um grande peso na minha vida, como se eu tivesse acabado a minha juventude, a minha vitalidade, e eu vou tornar ela um processo negativo. Mas se eu olho ela com um olhar positivo dos ganhos que eu tive, poxa, cheguei até aqui, graças a Deus, com sabedoria, com maturidade, criei meus filhos, consegui trabalhar. O que traz essa fase para você, a gente vai olhar com uma outra perspectiva. E é sobre aquilo. É um momento, talvez, de eu olhar mais para mim, de eu cuidar mais de mim. Porque eu passei a vida cuidando de filho, cuidando do marido. Hoje eu posso cuidar mais de mim. Dar voz às minhas paixões, aos meus hobbies, que eu não podia. Colocar projetos que eu queria fazer e não consigo mais. Desenvolver habilidades emocionais, fazer terapia, cuidar da minha alimentação, fazer atividade física. Quando a gente se vê, é uma coisa... O autocuidado é algo muito difícil, gente. A gente fala de autocuidado, mas é algo extremamente difícil, porque a gente foi criado, foi ensinado a servir, entendeu? Então, quando a gente consegue parar e ver que a gente está conseguindo cuidar da gente, isso traz um bem-estar, isso empodera a gente, que assim, eu estou olhando para mim agora, e isso aumenta a minha autoestima, isso faz eu me sentir bem. Então eu acho que tudo é a forma como eu olho, o ângulo como eu olho cada processo, e cada processo é uma evolução na nossa vida. E isso a ciência comprova. Existe um estudo que tem um gráfico em U. Esse gráfico em U, a parte mais baixa do U é a transição menopausal. Em relação à satisfação própria, é
o sentimento de felicidade individual. Então reuniram tantas mulheres e perguntaram como que elas estavam se sentindo naquele momento. E aí daí alguns anos e daí alguns anos. A pior incidência de satisfação é na transição menopausal, que realmente as mulheres sentem um impacto muito grande entre aí os 48 e 51 anos de vida. Mas depois disso, gradativamente, quando passam esses sintomas do climatério, da menopausa, gradativamente esse gráfico vai subindo e a partir dos 55 anos elas relatam experiência de felicidade muito maior do que antes disso, durante toda a vida. Sim. E isso está muito ligado a isso aí, ao autocuidado, a elas terem este momento de se perceberem, de se olharem, de ter o seu tempo e não mais estar só preocupado com os filhos, com a casa, com o marido e com o trabalho. Então é um momento de crescimento muito grande. Eu acho que faz parte, gente, a raça humana é a única no reino animal que vive tanto tempo após o fim da vida reprodutiva. Nenhum outro animal vive tanto tempo depois de parar de poder ter filhos, né? E isso tem que trazer pra gente esse benefício. Eu acho que é um grande X na questão da evolução da espécie, né? Porque estamos há tanto tempo dominando, né, o mundo. Eu acho que isso é fantástico e está muito ligado à menopausa e à pós-menopausa. Meninas, eu queria ficar aqui horas, mas vocês sabem que eu faço 5 blocos e a gente consegue fazer um bloco só, porque a gente vai e os assuntos vão emendando. Mas assim, pra gente ter um tempo pra fechar esse podcast com ainda mais qualidade, vou fazer uma pergunta pra cada uma e a gente encerra, né? Karen, se você pudesse olhar agora para essa câmera que tá ali, para quem tá assistindo, no olho dessa mulher que às vezes não vai até você no consultório, mas que veio buscar em você essa informação, se você fosse fazer uma metáfora, se você fosse dar uma frase, ou se você fosse dar uma dica, um conselho, uma orientação para essa mulher, faz essa consideração final, por favor. A transição menopausal é uma fase muito sensível na vida da mulher, mas ela é autolimitada e ela vai passar independente de tratamento ou não. O tratamento ele é muito importante para a gente manter a saúde por muitos anos, mas o mais importante disso tudo é informação. Chegue no seu médico sabendo o que perguntar. Procure nas mídias informação de qualidade. Aqui no podcast a gente tem falado muito sobre isso. Então procure informações de qualidade e direcione as suas perguntas para você receber, aonde quer que você esteja, o melhor tratamento, o tratamento mais adequado que te favoreça. Obrigada por ter levantado esse tema, por ter levantado essa bandeira de estudo, de preocupação com as suas pacientes, mas principalmente com todas essas mulheres que chegam através de você, que são muitas. Então, assim, eu tenho certeza que essa nova fase transicional da sua carreira vem dizendo muito sobre você, mas principalmente da mulher que você é e da potência de luz que você é. Então, muito obrigada. Obrigada. E você sabe que eu tenho muita admiração e respeito por você. Vamos marcar já o próximo. Já estão aqui. Seguindo nisso, Dai, a mesma coisa. Eu queria que você olhasse para essa câmera e deixasse para essas mulheres uma metáfora, uma frase, uma pontuação que você acha relevante para essa fase, para essa mulher que nos escuta. Sim. Eu acho que a menopausa, junto com seus sintomas, ela nos convida a parar, a fazer uma pausa e refletir o que todo aquele processo do meu corpo, da minha mente está querendo dizer para mim. Eu só consigo sentir se eu parar. E na pausa eu consigo entrar em contato com o silêncio. E a beleza do silêncio é tão linda quando eu consigo ouvir a sua voz. O que está querendo me dizer aquele momento? E a partir disso eu consigo ressignificar, me reconectar com a minha nova identidade. Porque o maior presente é o autoconhecimento, né? E a gente está nessa fase, né, do autoconhecimento. E é uma nova versão. Sim. Entendeu? Então, assim, eu ouço muito falar assim, doutora, mas eu mudei. Falei, que bom. Falei, isso é sinal de que você evoluiu. E a gente busca qual a versão que eu quero, entendeu? Estar, qual a versão minha que eu quero envelhecer. E que a menopausa não seja vista só pelo lado negativo, né? Porque não é. Porque não é. Não é. Porque ela é não muito mais do que a gente pode imaginar e ela vem
muito relacionada com uma autossatisfação e com uma sabedoria de vida que a gente precisa para a sociedade. Perfeito. Dai, muito obrigada. Você sabe que a gente está junto nessa caminhada. Sim. Tenho muito prazer em estar sempre com você discutindo. Eu que Você sabe agradeço. o quanto que gosto de você também. Obrigada. Né? Sim. Então, aqui Eu aqui é adoro um trio de vocês. três. Eu agradeço muito a confiança, eu acho que é a informação de qualidade, né, que vai fazer a diferença e a gente conseguir tocar em cada uma para ter esse olhar, um olhar humanizado, um olhar acolhedor, um olhar empático, entendeu? Por cada processo de vida que a gente vive. O maternar traz a gente a refletir sobre a gestação, sobre o puerpério e agora sobre a menopausa, que são fases de vida desafiadoras da mulher, mas que cada uma com seu significado, a importância de acolher cada uma e como a gente aprende com cada fase. Entendeu? Então eu acho muito importante a gente poder ter esse espaço para falar sobre isso, falar com qualidade, falar com ciência, falar com emoção, entendeu? Que tá tudo envolvido aí nesse processo. São fases Com de certeza. transição e fases de beleza. Para você que está em casa, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, que ele tenha levado de fato o legado do movimento maternar, que é levar informação de qualidade para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. Fique atenta às nossas redes sociais. Foi lançada aqui hoje uma semente. Eu tô achando que essa semente vai dar frutos. Quem sabe a gente não consiga ainda esse ano fazer um evento para você que tá nessa fase de transição. A Karen prometeu para mim, mas a Daiane que a gente vai pensar com carinho. Então a gente joga aqui logo no podcast, porque aí quando a gente joga essa semente pro universo, eu tenho certeza que ela floresce e floresce com muita força. Então continue acompanhando as nossas redes sociais, porque vem novidades por aí. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.